Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 10 de agosto, o IBGE divulgou as vendas do comércio varejista do Brasil. Não foi surpresa o resultado, mas antes eu queria antecipar uma coisa. Mês passado, ainda em julho, mesmo em junho, eu falei que a alta do dólar tinha um componente fortemente especulativo, assim como o petróleo. E afirmei também que até agosto a cotação, a paridade entre real e dólar ia cair abaixo de R$ 5. Hoje já beliscou abaixo de R$ 5,04, então a perspectiva muito em breve vai se realizar. É bom isso para quem pretende viajar para o exterior, por exemplo, ou importar algum tipo de produto. Quanto ao petróleo, o mercado hoje chegou a bater $94 barril, subiu para 98, mas a tendência também é de baixa. Mas vamos agora para o nosso assunto central, que foi as vendas do varejo em junho agora desse ano. Evidentemente, quando nós falamos em consumo, comparar junho com maio é uma coisa injusta. Maio, afinal de contas, é o mês das mães, é a segunda data mais importante no comércio brasileiro, só perdendo para o Natal. Talvez daqui a alguns anos essa data fique em terceiro lugar, porque o Black Friday, pelo menos até o ano passado, vinha crescendo de maneira muito acelerada. Mas ainda é o segundo mês de maior venda no comércio varejista brasileiro e, evidentemente, as vendas de junho foram inferiores a maio em exatamente 4,18%. Mas isso, como eu já expliquei algumas vezes em foros de curvas anteriores, não interessa muito nossa análise porque vem carregado de sazonalidade. O importante é comparar junho desse ano com junho do ano passado. E aí, pessoal, as notícias não são muito boas. Eu imaginava que esse indicador ia ficar até levemente negativo, mas a retração chegou a 3,07%, o que sim me acendeu um farol de preocupação. É uma queda muito acentuada pela dinâmica que nós estávamos observando nos meses anteriores. Relembrando, as vendas nessa comparação frente ao mesmo mês do ano passado vinha crescendo desde fevereiro, caiu 0,72 em maio e agora em junho aprofundou essa queda, mostrando o início de uma tendência de retração do comércio varejista brasileiro. Mas o que será que está causando isso? Eu vou dizer, já apontei essa questão e vou reafirmar. O problema está sim na elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Não estou falando nem dessa Selic de 13,75% que o Banco Central definiu a semana passada, mas da de 13,25% que interferiu nas vendas, especialmente a prazo, no varejo lá em junho. Olha só da onde que eu baseei o meu ponto de vista. Em vez de pegar o número grande, o número total da queda do varejo ampliado, que inclui aí veículos e material de construção, vamos pegar cada um dos principais itens de consumo. Olha só, combustíveis e lubrificantes, de junho agora de 2022 frente a 2021, cresceu 7,8%. Super e hipermercados cresceu 1,5%. Tecidos, vestuário e calçados, 2,2%. Artigos farmacêuticos, nossos remedinhos, 11%. A questão de papelaria, livros e jornais, 2,5%. E material de escritório, 1,4%. Vocês podem ver que os gêneros do varejo que cresceram são normalmente aqueles vinculados ao pagamento à vista. São bens de consumo não duráveis. Agora, aqueles que demandam por um crediário, seja do cartão de crédito, seja do carnê da loja, olha só o que aconteceu. Venda de móveis e eletrodomésticos, queda de 14,7%. Artigos de uso pessoal, 11,4%. Veículos, 7,1% e material de construção, 11,4%. Tá claro agora, pessoal? Tudo que é de consumo imediato, as vendas continuam crescendo. E tudo que está vinculado ao financiamento, as vendas estão caindo. E aí vamos lembrar por que o Banco Central está subindo juros? Porque a inflação brasileira, segundo eles, está concentrada não nos bens duráveis, mas na alimentação e nos combustíveis definidos por questões externas do nosso país.
E aí eles subindo os juros vão atingir quem? Aquelas lojas que vendem produtos normalmente financiados e que não se enquadram nessa situação de elevação do consumo e cujos preços estão bastante estabilizados até. Então fica aqui evidente que o efeito da política monetária de apertar juros, deixar o Brasil o país com os juros mais elevados do mundo, está agindo não sobre os ramos de atividade que em tese iriam cercear a alta dos preços. Vamos lembrar que a inflação de julho do mês passado foi negativa em função de uma política encabeçada pelo governo federal e também pelo Congresso Nacional de reduzir impostos, ICMS mais exatamente, sobre combustíveis, sobre energia elétrica. Não em função da interferência, da intervenção do Banco Central aumentando os juros e tentando reprimir o consumo de curto prazo. Isso não aconteceu e não vai acontecer na medida em que a empregabilidade continuar crescendo. É mais gente entrando no mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços, fazendo com que o montante total do consumo, especialmente desses artigos, desses bens não duráveis, continue aumentando, simples assim. Só para insistir um pouco mais, imagina que você está com dor de cabeça, vai tomar um remédio. E o remédio que o médico vai te dar não é para dor de cabeça, e sim, diríamos assim, para um desarranjo. Qual é o efeito da medicação do seu corpo? Praticamente nenhuma, talvez uma prisão de ventre. É mais ou menos isso que o Banco Central está fazendo em elevar juros e não conseguir, com essa elevação, conter um consumo que não pode ser contido. Quem, afinal de contas, vai optar por diminuir sua locomoção ou principalmente reduzir a sua alimentação? Muito poucas pessoas, gente. Então, repetindo, o varejo mostra que a política monetária brasileira continua sendo um grande equívoco. E aí vocês vão me perguntar, os comerciantes, eles estão lamentando muito isso? Olha, alguns com segmento de atividade muito especializado, vinculado a vendas de altos montantes de dinheiro, seguramente estão passando dificuldades. Mas a maior parte das lojas, elas trabalham não com uma mercadoria específica, elas trabalham com o que vende. Então, se produtos mais caros que o cliente tem que parcelar não estão vendendo como deveriam, eles vão substituir na vitrine, nos seus estoques, por mercadorias mais baratas que pode ser paga à vista. E aí o que acontece? Ele sim diminui o volume de vendas do varejo brasileiro, como eu falei, caiu 3,10% entre junho agora de 2022 frente a junho de 2021. Mas olha essa segunda ilustração que eu vou mostrar para vocês aí. A margem média dos comerciantes continua crescendo. E por que acontece isso? Simplesmente porque a maior parte dos comerciantes tem a clareza de que o seu estabelecimento não serve para vender coisas que não tem giro no mercado. Eles vão trocar o que não tem giro por vendas mais fáceis e isso faz com que eles aumentem sua margem. Ou seja, produtos mais baratos com maior margem estão vendendo seguramente maior quantidade do que produtos mais caros e que demandam financiamento a uma Selic a 13,75%, na época ainda 13,25%, e isso é só o início de uma cadeia de juros aqui no Brasil que pode chegar a mais de 8% ao mês no cheque especial no cartão de crédito. Então, como eu sempre falo, se é para elogiar a política econômica, eu elogio. A questão dos juros, eu não tenho condições éticas de falar bem dela porque ela está equivocada. E está aqui a prova. O comércio varejista brasileiro, no que diz respeito à venda de produtos duráveis vinculados ao financiamento, mostra isso. Eles estão, em termos de volume de vendas, em recessão, mas, como um todo, os comerciantes vão muito bem, obrigado, porque eles estão compensando esses produtos mais caros com mercadorias mais baratas, onde a margem normalmente é maior. E, gente, o recado do Fora de Curva de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, botando no like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos, especialmente inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.